Boa tarde, eu sou Vinícius Lopes, do Jornal Rádio BNE, e estou aqui com a doutora Ana Estela. Como primeira-dama, como a senhora vê a questão da exclusão na periferia? Olha, a gente tem esse livro que está sendo lançado hoje, do professor Márcio Postman. Ele traz muitas informações sobre o país todo, ele procura trazer medidas, né, para a gente ter um índice que mede justamente a exclusão. Na cidade de São Paulo, olhando para os dados, para as informações e andando pela cidade, a gente consegue identificar as regiões mais periféricas da cidade, onde você tem menos equipamentos públicos, mas hoje isso já está mudando, né? Onde a gente tem, por exemplo, o CEL. O CEL tem ações integradas de educação, de cultura. A Secretaria de Cultura hoje tem um circuito de cultura que está procurando sair das regiões centrais e fazer com que haja uma maior integração de toda a cidade. Então é muito importante que todos tenham acesso, né? Então a gente precisa, quando está do ponto de vista da prefeitura, pensando nas políticas públicas, pensar na cidade como um todo, pensar nos jovens, nas crianças e, em geral, a gente tem que pensar mais em quem está inicialmente mais excluído. É por essas pessoas que a política pública precisa olhar mais, né? E é isso que essa gestão da prefeitura tenta fazer. A falta de lugares de lazer para o jovem de periferia também é uma forma de exclusão? Sem dúvida nenhuma, né? Tanto quanto ter acesso à educação, à escola, ter acesso à cultura é muito importante. Quando foram construídos os CELs, eles foram construídos justamente nas áreas mais periféricas da cidade, onde a gente tinha menos equipamento de esporte, lazer e cultura, pensando em ser um espaço de integração de todas essas ações, né? Para justamente combater essa situação de exclusão. Para os jovens, para as crianças, a cultura, tanto quanto para os adultos, mas para os jovens de forma muito especial, é muito importante que a gente possa ter essas ações, ter oportunidades, né, de vocês estarem engajados, de vocês terem acesso à cultura e de vocês produzirem e dar valor para a própria cultura de vocês, né? Porque na periferia se produz muita cultura também, né? Esse ano, vou contar uma história interessante para você. Eu acompanhei o prefeito até Buenos Aires na Argentina, né? Porque tem uma feira do livro, como essa Bienal aqui, que é muito importante, é uma das maiores da América Latina, que acontece lá todo ano. E todo ano eles escolhem uma cidade que é a cidade homenageada. Esse ano eles escolheram São Paulo para homenagear. O ano passado foi Amsterdã e esse ano foi São Paulo. Amsterdã na Holanda e esse ano foi São Paulo. Então nós fomos lá por causa dessa homenagem. E nós, ao irmos para a feira, a nossa Secretaria de Cultura, né, então teve um intercâmbio de cultura. Então vários grupos hoje de música da periferia, de rap, de várias, foram financiados pela prefeitura para ir a Buenos Aires se apresentar. E foram apresentar a sua cultura lá, né? Que é tão importante quanto a cultura que a gente às vezes tem acesso pela televisão ou no teatro, né? Não é só nesses espaços que se produz cultura. Tudo que vocês fazem é cultura e precisa ser valorizado. Quais ações de resultados rápidos a senhora acredita ser necessário para minimizar a exclusão dos jovens no campo de trabalho? Uma das questões é você garantir o acesso à educação, né, em todos os seus níveis, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Uma ação muito importante que o Ministério da Educação fez nessa década foi reintegrar o ensino médio com a educação profissional, que haviam sido separadas na década de 90. Então, com isso, o jovem pode, ao fazer o ensino médio, já fazer um curso profissionalizante que insere ele no mercado de trabalho, e não quer dizer que ele não vai fazer faculdade depois, que ele não vai fazer ensino superior, mas ele já garante que ele pode se inserir no mercado de trabalho, né? E hoje a gente está com um programa muito forte no município, que é também um programa federal, que é o Pronatec, que traz um número muito grande de vagas, né? E já com financiamento federal, então gratuitas, para capacitar os jovens em várias áreas que hoje têm empregabilidade, onde eles podem se empregar
rapidamente. Então você precisa aliar oportunidade de trabalho, capacitação e educação. Muito obrigada.